Olá, seja muito bem-vindo ao Caminhos de Valor, o nosso podcast da Sicredi Caminho das Águas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa muita gente, que é a inadimplência. Quais as consequências de ficar com o nome sujo, como sair dessa situação e também, principalmente, como construir um caminho para o bem-estar financeiro. E para essa conversa eu recebo aqui Eduardo Gleiser, gerente de cooperativismo da Sicredi Caminho das Águas. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia, obrigado. Estamos aí então para bater um papo sobre inadimplência. É um assunto que nos preocupa muito e queremos aqui, com o conhecimento que nós temos, ajudar as pessoas a saírem dessa situação. Porque isso aí não é bom para ninguém, né? Obrigado pela Exatamente. recepção. E também estamos com o Rodrigo Rodrigues Souza, multiplicador do bem-estar financeiro. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, bom dia. Muito bem, vamos dar início então, portanto, Eduardo, né? Para nós começarmos, explica para a gente aí o que significa estar inadimplente, né? Quais as situações mais comuns aí que levam as pessoas a ficarem com o nome sujo? Ok, o que acontece, né? O termo inadimplência, assim como o termo dívidas, ele é um termo um pouco pejorativo, e aí a gente quer clarear um pouco esses termos todos, né? Você ter dívidas não quer dizer que você está com problemas, porque existem as dívidas de valor e existem as dívidas sem valor. E o problema é quando a pessoa tem uma dívida e ela fica inadimplente, ou seja, não consegue mais pagar e o nome dela é inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Esse é um problema. O que seria uma dívida de valor? Dívida de valor é quando você assume contrai um empréstimo ou um financiamento para você adquirir algo. Por exemplo, a sua casa própria, você adquirir uma usina de energia fotovoltaica, você adquirir um carro para usar para o trabalho ou para lazer também. Isso geralmente é o financiamento. E o empréstimo é quando você toma um recurso para você quitar uma outra dívida que você já tem. Ou seja, você vai rolando como se fosse uma bola de neve. Então você vai pegando um empréstimo para tapar o furo do outro. Isso é um problema. E aí acaba quase que se tornando algo sem fim, né? Isso, aí vira uma bola de neve e a pessoa acaba se enrolando e não consegue mais sair da situação, até que o acesso a crédito se restringe e ela não consegue mais tomar empréstimos para quitar os outros, e aí ela acaba com o nome inscrito no Serasa e no SPC. Aí é o tal do nome sujo. E aí vira inadimplência. E aí começa o problema. Então, isso é muito preocupante. E hoje no Brasil nós temos 77 milhões de pessoas já com o nome sujo. Esse número não para de subir. A gente todo mês quebra recordes. Então, há 15 anos, esse número não para de subir. A gente já está com 77 milhões de pessoas. Isso equivale a... Levando em consideração que nós temos 140 milhões de brasileiros economicamente ativos, de cada 2 brasileiros economicamente ativos, um tá no SPC. Tá com o nome sujo. Muito expressivo, né? É muita gente e é bem preocupante porque todo mundo sai perdendo com isso. Bom, Eduardo, agora eu queria... Rodrigo, quais as principais consequências de estar inadimplente, né? O que muda no dia a dia de quem passa por essa situação e daqui a pouco até está nos assistindo e esse podcast seja aí para elucidar, né, uma questão em sua vida. Entendido. Tem duas consequências principais, uma delas até o Eduardo já comentou, que é o acesso ao crédito, né? Que a pessoa já não vai ter mais acesso a esse crédito. E a outra é pagar mais juros, além de não ter crédito, é pagar mais juros pelo dinheiro, porque a pessoa não honrou com aquele compromisso, vamos dizer assim, né? Então, essas são as duas principais consequências que a gente vê diretamente. Mas tem uma terceira e daí é onde a gente entra falar do tema de bem-estar financeiro, né, Eduardo? Que é o lado emocional do problema, né? Porque quando você não tem crédito, quando você está pagando mais caro pelo dinheiro, por você não ter conseguido honrar com algum compromisso financeiro anterior, isso vai gerar um problema emocional bem grande. Você vai ficar com vergonha, você vai vai ter medo de estou num beco sem saída, né? Então vai tomar atitudes voltadas para esse lado emocional que talvez vão perpetuar a inadimplência, talvez vão manter a pessoa como inadimplente, né? Então vai vir medo, vai vir vergonha, vai vir a sensação de estar sozinho. Então essa seria um terceiro problema da inadimplência que, na verdade, às vezes a gente ignora, né?
e dá mais ênfase ao lado... A gente não tem mais crédito, não tem, mas o lado emocional também importa bastante, porque gera uma consequência pra gente, que a gente acaba não conseguindo sair. A gente fica fazendo um ciclo da inadimplência. Sabe que há um ditado que diz, e me corrija se eu estiver errado, ou discorra sobre isso, Rodrigo. Tem um ditado que diz o seguinte: dinheiro não traz felicidade. E eu complemento ele dizendo o seguinte: mas também é um motivo de tristeza para muita gente, né? Tu falaste sobre emocional. Sim, essa fala sobre o dinheiro é muito importante quando a gente vai trazer exemplos para as pessoas no dia a dia, né? É comum a gente ouvir assim que os casais brigam, as famílias se desentendem e muito voltada por conta do dinheiro, né? O dinheiro, só ter ele não é o fator de felicidade, mas a falta dele, a falta de comunicação principalmente sobre o dinheiro é fator importante para brigas, para gerar conflitos, né? Porque as pessoas, elas tem um ideal sobre o dinheiro e quando é para falar sobre isso, vem um misto de sentimentos e muitas das vezes negativo, né? É que o dinheiro, ele é meio, né? Ele não é fim. Porque o dinheiro por si só, você não consegue fazer nada com ele. Você consegue, através dele, adquirir várias coisas. E essa pergunta, ela é polêmica, né? Se o dinheiro traz felicidade ou não. Mas é bem polêmica, porque as coisas têm valores diferentes para cada pessoa. Mas o que a gente acredita, assim, que o dinheiro, ele é a razão de vários problemas. A falta dele, porque você viver uma vida sempre na escassez, ela também não é uma vida digna, né? Mas o dinheiro, o que a gente acredita, assim, ele traz conforto. Felicidade... Aí varia, né? Do aí olhar de varia cada muito. um. O que é a felicidade para ti, Exato. né? Mas o conforto, isso é unânime, né? O dinheiro traz conforto. Você tem um carro confortável, você tem uma roupa confortável, uma casa confortável, uma alimentação digna. Então o dinheiro, ele traz bastante conforto. E quem é que não gosta de conforto, né? Exato. Eduardo, que dica você daria para quem nos assiste para que se evite cair na inadimplência, né? Como a gente poderia trazer para quem está nos assistindo e daqui a pouco já está neste caso, inadimplente, e quer sair dele, mas aí a gente volta no retorno, retornamos ao início da tua fala, que é aquela bola de neve que acaba não conseguindo sair. Isso, que dica você daria para quem está nos O que assistindo? que acontece? A gente vive uma época agora onde está muito fácil o acesso ao crédito. Porém, o que que acontece? Para você tomar um recurso emprestado hoje é muito fácil, né? Várias instituições financeiras oferecendo dinheiro, até lojas já oferecendo dinheiro, empréstimos consignados também. Ou seja, o acesso a crédito já não é mais um problema. Hoje está fácil você conseguir acesso ao crédito. Mas as pessoas se endividam não só com empréstimos. As pessoas acabam se endividando nas compras parceladas em lojas. E aí, assim, o que é uma regra do mercado financeiro? Você não pode comprometer mais que 30% da sua renda com empréstimos. Então, teu salário é 1.000. Você não poderia comprometer mais que R$300 em prestações. Porém, você tem uma compra parcelada no cartão em 15 vezes, que compromete mais R$200. Você tem uma despesa fixa todo mês de alguma coisa que você comprou de alguém particular. Sei lá, comprei uma TV usada do vizinho, vou pagar em 10 parcelas de 100 pila. Ou seja, o teu comprometimento mensal, ele já não está mais nos 300. No banco, na instituição financeira, na cooperativa, ele está em 300. Mas, fora disso, você tem um comprometimento maior. E isso acaba comprometendo a pessoa. E aí, o que acontece? Ela acaba entrando no rotativo do cartão, no cheque especial, que são os dois principais produtos que levam as pessoas ao SPC. Porque usados de forma errada, né? Cartão de crédito pode ser um baita aliado se você usar ele da forma correta. Mas também pode ser um grande problema se você usar ele da forma errada. Cheque especial também. É uma baita ferramenta para você sair de um aperto momentâneo. Mas não é para ser usado de forma constante, porque o juro dele é muito caro. Então, para evitar a inadimplência, eu acho o planejamento, né? Fazer um orçamento e você ter, de fato, a real dimensão do quanto você tem de parcelas, de compromissos mensais. Porque se aquilo ali ultrapassar 30%, 40%, você vai ter um problema. Porque você precisa de um recurso para manter Precisa de uma margem, né? Isso. Porque tem os imprevistos, né? Qualquer imprevisto que surgir, a pessoa não tem de onde pegar o dinheiro, não tem reserva de emergência. Recorre ao cheque especial, que é o mais fácil que tem. Tá lá disponível, é só ir lá e pegar. E aí começa a bola de neve. Então, muito cuidado. E uma ferramenta que a gente indica para as pessoas é o Serasa. Tem um aplicativo do Serasa que você baixa e por lá você pode ver o seu score. O seu score é a tua nota que você tem no mercado financeiro. Ele vai de 0 a 1.000.
e ele se movimenta conforme o teu comportamento. Então, por exemplo, você atrasou sua conta de luz 2 dias. Parece que isso aí não vai ter muito reflexo. Muda. Ele mexe no teu score, no Serasa, e aí a tua nota que era 900 vai para 850. E aí quando você for tomar um empréstimo, geralmente o juro é mais caro. Porque quanto menor o score, mais risco representa de inadimplência. E aí isso é precificado no juro. Então, as pessoas dizem, não, mas isso aí não vai fazer muita diferença. Vai fazer. Na hora que você tomar um recurso emprestado, aquilo ali vai estar no preço. Então, muito cuidado quando você for atrasar qualquer continha pequena, por menor que seja, mas o teu comportamento diário, ele compõe o teu score. E é bom você ficar atento a isso, porque quanto mais alto o score, mais o mercado financeiro olha para ti e diz, ó, essa pessoa, a gente pode emprestar dinheiro de olhos fechados, porque ela é uma pessoa de confiança, que tem um comportamento adequado. E agora entrou a regra nova do IFRS 9, que também já considera tudo isso. Ele olha o comportamento do consumidor e os empréstimos que as instituições financeiras concedem, ele já começa a se movimentar conforme esse comportamento. E aí já está conectado com questões de provisão, inadimplência dos bancos. Então, muito cuidado com o comportamento que as pessoas têm durante o dia. Então, essa é a dica. Não, se você tiver na dúvida sobre o que fazer com aquele recurso, se você não estiver muito bem organizado, às vezes é melhor nem tomar um empréstimo, né? Ou pagar alguma coisa atrasada, porque isso aí vai dar problema. Bom, e para quem já está inadimplente, Rodrigo, né? De que forma poderíamos iniciar, que vai muito além, né, daqui desse podcast, provavelmente precisaríamos aí de sentar, entender, estudar caso a caso de quem está nos assistindo, mas por onde começar para quem já está inadimplente, né? Precisa de um valor e não consegue mais, como a gente comentava, e aí já parte para o emocional também, o que a gente pode dizer? Eu acho que o que você falou de ser caso a caso, isso é muito importante, porque a gente dá uma solução pronta para todo mundo, a gente vai estar sendo talvez incorreto nessa fala, né? Mas quando eu penso caso a caso, a coisa se desenvolve melhor. Uma questão que é importante, né? O Eduardo, acredito que concorda, é que a gente tem o pensamento de que um dinheiro extra ali naquele momento vai me resolver os problemas. Mas, na verdade, vai resolver talvez naquele momento. Se eu não olhar para o futuro, se eu não pensar no meu dia de amanhã, né? Quando a gente fala de comportamentos, a gente fala de hábitos, a gente fala do dia a dia. Então, o principal começo é eu reconhecer, eu ter o insight que eu tenho um problema. Isso é o principal, né? Mas o insight, eu reconhecer que eu tenho um problema, isso é rápido. Só que a mudança leva tempo. Então, eu reconheci que eu tenho um problema, é eu entender agora qual que é os próximos passos. É eu pensar em pedir uma ajuda, pensar em onde eu buscar essa ajuda, né? Buscar uma ajuda correta. Eu não ter vergonha de eu ter um problema financeiro, de eu ter um problema. É eu buscar essa ajuda. Então, o primeiro passo é ter um insight, entender que eu estou com um problema, estou com inadimplente, e não sentir vergonha disso, porque os números vão mostrar pra gente que não é algo isolado, não vou ser o único, né? Então, eu não ter vergonha disso e buscar ajuda, porque o buscar ajuda vai me habilitar para eu fazer a diferença no meu dia a dia, que é o que vai realmente importar. Não é eu sair correndo atrás de um empréstimo hoje que eu vou resolver todos os meus problemas financeiros. Se eu não olhar para os meus comportamentos, se eu não olhar para o que eu vou gastar amanhã, né? O Eduardo antes deu a dica da gente se organizar financeiramente, fazer um orçamento, né? Mas o orçamento, ele não é só, né, Eduardo? A gente faz uma vez e esquece o orçamento. É importante eu fazer o orçamento e no dia de amanhã eu revisitar o meu orçamento. Então, a dica é eu fazer agora aquilo que eu posso fazer, que é olhar minha dívida, é eu pedir uma ajuda sobre o dia de hoje, né? E amanhã, caso surja um novo problema, eu buscar ajuda novamente. Eu não ficar envergonhado que eu tive que buscar uma ajuda ontem e eu estou buscando uma ajuda hoje, né? Eu vou negociar a dívida, eu vou buscar meios de negociar essas dívidas, né? De uma maneira que eu venha pagar menos juros, de uma maneira que eu venha estar ciente do que eu estou, de como que eu estou honrando com os meus compromissos. Então, eu compartilhar o meu problema
não deve ser motivo de vergonha, deve ser motivo de bem-estar, de eu entender que estou compartilhando é para buscar uma solução, não para me expor, não para eu ficar mais envergonhado ainda. Não, eu tenho esse problema e esse problema eu estou colocando aqui para que alguém possa me ajudar. Cara, ó, interessante. Como, Rodrigo, Eduardo, como a educação financeira pode ajudar quem está nos assistindo a recomeçar? Eu falo isso, daqui a pouco vocês poderiam trazer, obviamente sem nomes, né? Mas alguém que vocês já atenderam que pode ter sido muito pior um caso, né? Ou não tanto quanto quem está nos assistindo. Olha, última vez a gente atendeu, enfim. Sim. E tava nesse vermelho e a gente conseguiu, com a educação financeira, para falar sobre a importância dela, trabalharmos com este cliente, com esse cooperado, para que ele saísse dessa situação para uma situação mais tranquila, com uma qualidade de vida melhor nos dias de hoje. Sim. Bom, aí teria inúmeros casos pra gente trazer aqui. Eu imaginei. Eu atuei em agência por muitos anos, mais de 20 anos, e assim, ó, tem inúmeros casos. Assim como quando você tem uma doença, você procura um médico para te apoiar, quando você está endividado, você tem que procurar alguma pessoa especialista no tema para te apoiar e sair dessa situação. E nós temos o nosso projeto de bem-estar financeiro, onde o Rodrigo é um dos multiplicadores, né? Um palestrante nosso e também um especialista no assunto. Mas nós temos 5 pessoas especialistas nesse assunto. Então, pode nos procurar. Nós colocamos essas pessoas à disposição para fazer uma palestra, um workshop, um trabalho direcionado para qualquer empresa, qualquer entidade. São especialistas no tema. E também as nossas agências. Os nossos gerentes de contas, eles também estão habilitados a fornecer o suporte e o direcionamento. E aí tem uma premissa que para mim é bem importante, assim. A pessoa endividada, agora a gente vai falar daquele que está endividado, está enrolado e já está com o nome sujo e já não está mais vendo muita alternativa. O que ele menos precisa é dinheiro. Assim como a pessoa drogada, viciada, Olha aí, ó. o que ela menos precisa Corte é de mais droga, né? A pessoa está totalmente viciada, você não pode dar mais droga para ela. E a pessoa endividada, você não pode dar mais dinheiro. Porque ela já está numa situação que demonstra que ela não consegue lidar com aquilo. Não adianta você dar mais dinheiro. O que ela precisa, o que ela menos precisa naquele momento é mais dinheiro. E é o que ela mais busca. A pessoa endividada, o que ela busca todo dia, incessantemente, é mais crédito, mais crédito. E o crédito, inclusive tem empresas que fornecem crédito a negativados, né? A gente vê bastante propaganda por aí. Só que o juro é um absurdo. Porque o risco é muito alto. A pessoa já está com o nome sujo. Então ela, por vezes, toma aquele recurso a um juro de 10%, 15% ao mês. É totalmente insustentável essa situação. Então o que a pessoa precisa é mudar o seu comportamento e não buscar mais crédito. Deu, ali não adianta você fornecer mais crédito. Então assim, ó, como é que a gente entra? Nós entramos com a educação financeira, que é Eu uma acho das... Só um parênteses bem interessante, tu falaste tanto empresas tanto PJ quanto PF, né? Muito importante isso tu comentaste. Que, no caso... Daqui a pouco quem tá nos assistindo, tu falando, daqui a sim. pouco, né? É uma empresa endividada, uma pessoa endividada. Tanto Sim. faz. Não. Serve para os dois, né? Certo. Para os dois casos. Ambos, porque quem tá gerindo a empresa, o CNPJ, é uma pessoa física. A empresa por si só não existe. Então, muitas vezes, quem tá por trás daquela empresa também está com problemas financeiros. Então, se a vida pessoal, se as finanças pessoais do dono de uma empresa estão problemáticas, geralmente a empresa também está com problemas. Isso aí se reflete na empresa. Então, por exemplo, o 13º salário. É um exemplo clássico assim que a gente traz. A empresa não está conseguindo juntar um 12avos para pagar o 13º salário. Porque a folha em dezembro é dobrada, né? Por causa do 10º. Se ela já não está conseguindo guardar um 12avos para chegar ao final do ano e ter esse recurso guardado para pagar o 13º. O que as empresas muitas vezes fazem? Tomam um empréstimo. E aí, no ano que vem, além de não guardar um 12avos, ele tem aquela prestação do 13º que ela fez no ano passado. Ou seja, isso de vez em quando não tem problema, tá? Pode ter acontecido alguma coisa naquele ano que não foi possível. Mas se isso for uma recorrência, isso já demonstra que é um problema. Porque se a empresa fizer lá o empréstimo em 24 vezes para pagar o 10º, vai chegar no final do ano, tem que pagar o 10º de novo, não guardou recurso, e ainda tem um ano de prestação pela frente. Então, se ela tomar outro empréstimo, a bola de neve vai começar a surgir. E aí você percebe que o que aquela empresa, aquele empresário está precisando não é de mais dinheiro.
Porque o mais dinheiro vai só piorar a situação dele. É de uma melhor gestão. É uma gestão melhor sobre essas despesas que ele vai ter no futuro, né? E o que a gente vê que predomina é um planejamento de curto prazo. A gente percebe que as pessoas não conseguem, assim, não é generalizar, tá? Mas as pessoas que se endividam, elas não têm um planejamento de longo prazo. É hoje pensando no amanhã e não no mês que vem ou no ano que vem. E aí a gente entra na reserva de emergência, né? Tem muita gente que se aposenta e não tem nada guardado. E aí, se der qualquer problema, a pessoa vai ter assim, um problema muito sério em arcar com as despesas, uma doença ou algum imprevisto. Então, nós temos que criar o hábito de pensar no longo prazo, né? Evitar a inadimplência, evitar dívidas desnecessárias, evitar tapar furo com mais dinheiro, ou seja, a saída é mudar o comportamento. E aí os multiplicadores atuam nisso. Rodrigo é psicólogo, né? Então, falar de comportamento é com ele mesmo. Mas, de novo, o que a pessoa menos precisa, a pessoa endividada, é de dinheiro. O que ela precisa é de ajuda para mudar o comportamento dela. Muito bem. Bom, seguindo aqui o nosso podcast, Eduardo e Rodrigo, né? Eu queria que vocês falassem como o cooperativismo pode ajudar nessas questões. Né? A gente já comentou em outras vezes que talvez quem nos assista já ouviu falar sobre cooperativismo, já ouviu falar sobre cooperativa, mas ainda não teve o primeiro passo de ir conhecer, de conversar, de entender, né? Como o cooperativismo consegue ajudar quem está nos assistindo. Bom, eu vou falar de uma forma mais macro sobre o cooperativismo, depois o Rodrigo entra no trabalho dele, então, que o Rodrigo é um dos nossos parceiros aí nessa jornada. Mas as cooperativas do mundo todo, dos 8 ramos, nós somos do ramo crédito, que é um dos 8 ramos do cooperativismo. Mas todas elas seguem os 7 princípios do cooperativismo. E o 5º princípio, ele traz que as cooperativas têm o compromisso de fornecer educação, formação e informação aos seus associados e à sua comunidade, sendo associado ou não. Então a educação é uma das nossas frentes, está nos nossos princípios e está no nosso propósito. Então a educação para nós, é uma das prioridades. E dentro desse pacote, então, nós temos a educação financeira, que educação tem várias frentes. Nós temos projetos em escolas, mas hoje nós temos um projeto chamado Bem-Estar Financeiro, onde a educação financeira está dentro dele. Inclusive aqui em Sapiranga nós temos o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Bem-Estar Financeiro, que até onde eu sei é o primeiro da América Latina, não tem nada parecido. E lá a gente está desenvolvendo atividades de pesquisar o tema e desenvolver soluções que ajudem esses 77 milhões de brasileiros a gente quer virar esse número, a gente quer começar a recuar, né? Então a gente quer fazer a nossa parte. Então nós investimos recursos, tempo, dinheiro para desenvolver projetos de bem-estar financeiro. Como? Quais são esses projetos? Aí eu convido o Rodrigo aqui para falar um pouquinho do trabalho dele, que ele é um dos nossos parceiros que ajuda a executar essa estratégia lá na ponta, né? O Rodrigo já deu palestras, já atuou em empresas, já fez diversas iniciativas. Então o Rodrigo pode explicar um pouco mais como a gente desenvolve esse nosso trabalho. Perfeito. Eu acredito que para simplificar, eu acho que simplificar não seria a melhor palavra, mas para exemplificar de maneira simples, o nosso lá na ponta, o que a gente faz a principal delas é levar consciência para as pessoas, né? Então, através do programa Cooperação na Ponta do Lápis, a gente vai em escolas, vai em empresas, né? Leva para cada pessoa que está nos ouvindo lá na ponta, a gente leva a consciência sobre como que a gente está utilizando o dinheiro, através da educação, né? Então, a gente fala de revisão de hábitos, a gente traz exemplos, brinca com o exemplo do açaí, né? Quanto que a gente gasta num açaí, faz uma conta com as crianças, com quem está trabalhando na empresa onde a gente está falando. A gente faz uma conta, quanto fica comer um açaí por semana, né? Ao longo de um ano, ao longo de 3 anos. Não com o intuito das pessoas não consumirem mais, mas para entender quanto que aquilo representa, né? Porque às vezes a gente não vê... Qual o impacto, né? Qual o impacto. A gente não vê no dia a dia, assim, pra onde tá indo meu dinheiro, né? Mas quando eu começo a ter consciência lá na ponta,
a gente consegue levar a educação e abre espaço para a gente falar sobre o dinheiro, abre espaço para a gente falar sobre a inadimplência, para buscar ajuda, que a gente tá ali para auxiliar nesse processo, né? E não menos importante, mas para falar de futuro, né? Porque quando a gente fala da inadimplência, a pessoa foca no dia, né? Eu preciso pagar essa conta hoje, eu preciso resolver isso hoje. E quando a gente está lá na ponta falando com as pessoas sobre a educação financeira, a gente quer levar uma perspectiva de futuro. A gente está educando não para aquele dia. No final do dia, talvez a pessoa saiu dali mais educada financeiramente, mas a gente está levando consciência e está levando uma perspectiva de futuro. A pessoa consegue olhar para a sua vida, consegue criar metas, consegue criar objetivos para longo prazo e sair daquele ciclo que está permanecendo ali do mal-estar, da pessoa estar Não deixaria de ser, inadimplente. talvez eu dizer isso, me corrija se eu estiver errado, não deixaria de ser um ciclo vicioso estar nessa situação? Assim, a gente tem uma diferença, existe o vício, né, em relação ao consumo, por exemplo, Uhum. né? Devido ao fato de muitas das vezes a gente não ter consciência dos hábitos, principalmente, acaba sendo um ciclo em que a gente Uhum. não consegue sair. Porque quem é que nunca falou aquela coisa assim, eu vou comprar porque eu mereço, eu vou... Ou aquela famosa, nada é caro se eu posso fazer em 10 vezes no cartão. É? Tem essa também, não tem? Tem, sim. As pessoas, nas palestras, as pessoas dão exemplo. Eu não quero saber quanto que é, eu quero saber quantas vezes dá pra fazer, né? Exato. Então, não é um problema a pessoa adquirir bens, comprar produtos, né? O problema é fazer isso de forma inconsciente, né? E a educação financeira, o nosso objetivo lá na ponta, falar com as crianças, quando a gente fala com as crianças, quando a gente fala com o trabalhador de uma empresa, é levar a consciência. Que se no dia a dia a pessoa começar a ter mais consciência, ela consegue olhar para se está inadimplente ou consegue olhar para o seu orçamento familiar e entender que para ela ter resultados diferentes, ela precisa ter atitudes diferentes. Se eu só consumir sem prestar atenção no que eu estou consumindo e o quanto isso representa, eu vou ter os mesmos resultados que eu estou tendo há 10 anos, há 2 anos, né? E assim como o Eduardo falou antes, há 15 anos a gente está só subindo o número de inadimplente. Então, se eu não olhar para isso, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Muito bem, então, você que nos assiste, saiba que inadimplência não é o fim do caminho. Com organização, apoio e, claro, educação financeira, é possível você que nos assiste aí, de repente está nessa situação, virar o jogo e também voltar a sonhar. Se você está passando por isso, procure ajuda, fale com a equipe da Sicredi, Caminho das Águas, e dê o primeiro passo rumo ao seu bem-estar financeiro. Claro, aproveite para seguir o Caminhos de Valor no seu aplicativo favorito e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Nós que agradecemos. Até o próximo episódio.